comentários falam, por que o nome dos furacões são só de mulher? Mas não é bem assim, né? Não. Ó, vamos lá, tem um histórico. Até o século XIX, não tinha muito padrão para isso, não. Em geral, se batizava com o nome do santo do dia que ocorria o furacão. E no século XIX, um advogado e meteorologista inglês chamado Clement Wragg, né, ele tinha um observatório na Tasmânia e aí ele criou o hábito de fazer a nomenclatura para pessoas, né? Pessoas, normalmente políticos, algumas entidades religiosas polinésias e em geral. E isso acabou pegando. Na Segunda Guerra Mundial, principalmente na região do Pacífico, os meteorologistas eram militares da Marinha e do Exército, principalmente, né? E eles começaram a batizar regularmente esses eventos climáticos com nomes de mulheres, né, curtos, objetivos, para que ficasse gravado na memória das pessoas muito rapidamente, né? Você precisava de reações rápidas para a tomada de decisão para as operações militares. Isso acabou ganhando uma tradição que os furacões e as tempestades ganhassem nomes de mulheres. Na região do Pacífico dos Estados Unidos, isso durou, inclusive na meteorologia local, de 1953 a 1978, basicamente são nomes de mulheres. E depois, em 1979, passou a ser homens e mulheres. Mas em todo o mundo, não são os Estados Unidos que determinam isso. É a Organização Meteorológica Mundial, que é uma organização para fazer esse monitoramento. Os furacões e essas tempestades, elas têm uma lista fixa. São 6 listas que se repetem a cada 6 anos. No Atlântico, nos anos pares, começa com A. Então, A de Alberto, B de Bernadette. Não são esses nomes. Os nomes são fixos, garantidos ali. Essas listas se repetem. Então, nos anos pares são masculinos, nos anos ímpares são femininos. E quando há um furacão muito violento, por exemplo, como o Katrina de 2005, né, que matou 1.800 pessoas, esse nome é arquivado. Por isso que a gente tende a falar que os furacões que mais matam são de mulheres. Ao longo da história, nós tivemos mais furacões, né, com nomes de mulheres. Em alguns casos, há até uma coincidência. Por exemplo, no ano passado, o furacão Michele, na Flórida, causou bastante estrago. Mas ele era 4. Logo em seguida, algumas depois, porque você segue a ordem alfabética, veio o Milton, que já chegou na fase 5. Então ele era mais destrutivo, inclusive, né? Você tem vários. Agora, tem uma certa coincidência, porque há um volume ao longo da história de mais furacões com nomes de mulheres do que de nomes de homens.